Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, essa partida veio como sugestão de alguns inscritos, muito obrigado aí pela sugestão. E a gente tem aqui de brancas, Boris Gelfand jogando contra o americano Hikaru Nakamura. Vale dizer aí que o Hikaru Nakamura é um fenômeno do xadrez, né? Foi campeão americano por diversas vezes, venceu torneios muito importantes, venceu inclusive o Tata Steel, na categoria A, enfim, é um jogador de extrema habilidade. Acho que muita gente conhece ele também das partidas de Bullet que ele joga, as partidas muito rápidas. Ele tem também canal no YouTube e tudo. É um jogador muito forte. Essa partida é muito interessante. É a imortal aí da dama imortal do Nakamura. Vamos ver isso, que é muito interessante aí no tabuleiro. O Boris Gelfand abre com o peão da dama D4. Temos cavalo em F6 pelo Nakamura. C4, G6. E depois de cavalo C3, bispo G7, E4 e D6, aí a gente tem a abertura favorita, né? Uma das favoritas aí do Nakamura de negras, que é contra o peão da dama, que é a defesa índia do rei aí. O Nakamura é muito forte nessa abertura, a partida segue com cavalo em F3, roque, bispo em E2 e aqui E5, imediatamente indo em direção ao centro, né? Seria ilusão pensar em ganhar. É jogável D por E5, mas não ganha peão, tá? Não foi o lance jogado, mas depois de D por E5, se jogar cavalo, ou se trocar a primeira dama aqui por D8, né? Torre por D8 e jogar cavalo por E5, pensando que dá para ganhar um peão, na verdade não, por conta de cavalo aqui por E4, abrindo um ataque descoberto sobre o cavalo e recuperando o peão, tá? Por exemplo, cavalo por E4 e bispo por E5. E o jogo vai embora, tá? Com igualdade. Então não é que é ruim jogar isso de brancas. Realmente não é muito jogado, mas as brancas não ganham nada com isso e as pretas equilibram com facilidade. Então na partida aqui, depois de E5 pelo Nakamura, a partida seguiu com o roque e agora cavalo em C6 desenvolvendo. D5 atacando o cavalo vai para E7 e agora cavalo D2 aqui pelo Boris Gelfand. E cavalo em E8 pelo Nakamura. Esses lances podem parecer estranhos, mas a ideia aqui principal dessa variante da defesa índia do rei é jogar cavalo E8 para liberar o peão de F5 e começar a atacar com F5 e F4, e cavalo D2 permite que as brancas joguem o lance F3 nesse tipo de linha, tá? Nesse tipo de posição. A partida seguiu com B4, típico. Também as brancas vão atacar na ala da dama. E aqui F5, Nakamura atacando na ala do rei. C5 pelo Boris Gelfand, cavalo em F6 aqui pelo Nakamura, F3 e agora F4. Então as pretas postergam um pouco a trocação aí de peões, mantêm a posição fechada e apostam num plano mais de longo prazo aí com os demais peões. A partida segue com cavalo em C4 e agora G5 aqui pelo Nakamura. A4, Boris Gelfand continua com as suas ambições na ala da dama. E cavalo G6, então. Bispo em A3, o lance torre F7 também é um lance muito jogado. Nesse tipo de posição, ele dá a casa de F8 para o bispo se for preciso. E também guarda aqui a casa de C7, que muitas vezes é bombardeada na defesa índia do rei, tá? Que pelas brancas elas vão tentar bombardear. Então esse lance ele cumpre várias funções do torre F7. Defende em C7 da casa de F8 para o bispo. B5 aqui pelo Boris Gelfand, D por C5 pelo Nakamura, bispo por C5 e agora com a ala da dama aí sob controle, Nakamura continua com seu ataque agora com H5. A5, o Boris Gelfand vai insistindo aí na ala da dama, G4 pelo Nakamura, B6 e agora G3. Então o Nakamura conseguiu um outro objetivo aqui, que foi chegar com o seu peão lá em G3, né? Tá encostando esse batalhão de peões aí perto do rei do Boris Gelfand. A partida segue com rei em H1 e agora bispo em F8. Então aí já atacando o bispo do Boris Gelfand. A partida seguiu com D6 aqui pelo Boris Gelfand, A por B6 atacando o bispo, e aqui bispo em G1 foi jogado pelo Boris Gelfand. Cavalo em H4 aqui pelo Nakamura. E a partida seguiu com torre em E1 simplesmente. E nessa posição então o Nakamura faz um lance muito criativo, ele vai realmente partir para cima aqui do rei adversário, e faz o lance cavalo por G2. Olha só que bonito lance aqui do Nakamura. Esse lance vem com um tempo aqui, né? Tá atacando a torre, além de garfar um peão, tirar a segurança do rei adversário, tá atacando a torre.
E nessa posição é possível até jogar com o rei por cavalo. Eu vou fazer essa análise depois, tá bom? No final da partida eu volto para mostrar essa variante. Mas aqui o Boris Gelfand vai para uma ideia interessante. Ele faz o lance D por C7, atacando aqui a dama do Nakamura. E essa ideia é bastante lógica, né? Aqui, se o Nakamura tivesse trocado as damas, não foi o lance jogado, aqui o Gelfand colocaria a torre em segurança, com torre por D1, e aí se o Nakamura salvasse esse cavalo, por exemplo, com cavalo H4, eu teria que jogar H por G3 primeiro, e depois aqui de F por G3, aí sim A por B6, tá bom? E essa posição seria simplesmente vantajosa e vencedora aí para as brancas, tá? Então, muito interessante esse lance D por C7 aqui pelo Boris Gelfand, mas o Nakamura aqui vai para uma ideia muito criativa, muito interessante, e ele faz nessa posição a primeira tentativa de sacrifício de dama, com o lance cavalo por E1, olha só que bonito, deixando a dama, oferecendo aí a sua dama pela primeira vez. E esse lance, ele vem com uma ideia bem tranquila, de dar checkmate aí com o avanço do peão, né? Então, muito bonita a posição, por isso que o Boris Gelfand não pode capturar a dama aqui de jeito nenhum. A partida segue então com dama por E1, e agora G2 cheque, rei por G2, torre, em G7 cheque, rei H1, e agora o Nakamura vai oferecer a dama dele pela segunda vez com o lance bispo em H3, olha só, deixando a dama de novo. A ideia dele do Nakamura é jogar o lance bispo G2 aqui com checkmate, o bispo protegido pela torre, né? Por isso o Boris Gelfand não pode capturar essa dama mais uma vez. O Boris Gelfand segue com o lance bispo em F1, um lance bastante lógico, segurando aqui a casa de G2. E agora sim a dama do Nakamura está sob ameaça, mas o Nakamura faz mais um lance incrível e oferece a sua dama pela terceira vez na partida com o lance dama D3, olha isso, na cara aqui do bispo. Mais uma vez, o Boris Gelfand não pode, ele vai ter que recusar essa dama de novo, porque senão o bispo está entrando com G2 aqui, dando checkmate, né? Então, além de tudo, esse lance está ameaçando a dama por F3 também, com sequência de checkmate. O Boris Gelfand encontra um recurso aqui, cavalo por E5, um lance bastante lógico. Ataca a dama, defende aqui em F3. E agora, o Hikaru Nakamura oferece a sua dama mais uma vez aqui, pela quarta vez, com o lance bispo por F1. Olha só, aqui o Nakamura ofereceu de novo. O Boris Gelfand não pode capturar a dama aqui em D3 por conta de bispo G2, entregando checkmate. Então a partida seguiu com dama por F1, recuperando aí peça. E agora tá caindo o cavalo aqui em C3, dama por C3. Aqui a partida seguiu com torre C1, atacando a dama. O cavalo aqui tá caindo, mas a ideia aqui do Boris Gelfand é que essa torre vai apoiar aqui a subida do peão, né? Então a partida seguiu com dama por E5, C8 promovendo para dama, torre por C8, torre por C8, e agora dama em E6 aqui pelo Nakamura, a dama tá atacando a torre. E nessa posição o Boris Gelfand aí abandonou a partida, né? Aqui não tem jeito, aqui qualquer lance, vamos supor que a torre volte aqui para C2 em segurança, B por A5. As pretas têm uma posição vencedora, são dois peões passados e conectados, né? Então aqui não existe ataque, o rei do Nakamura está muito bem protegido, né? O rei do Boris Gelfand continua sob pressão, e aqui seria uma posição vencedora aí para as negras, né? Uma peça a mais, peões passados e conectados, aí não tem jeito, não dá para jogar isso. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois eu vou voltar para comentar algumas coisas. Mas olha só que maravilha, 99,2% de precisão aí pro Nakamura, 96,9% de precisão aí pro Boris Gelfand, uma precisão altíssima também. 21 aí dos lances do Nakamura foram os melhores, contra 15 aí do Boris Gelfand, 10 lances aí de livro, e olha só, 3 imprecisões apenas, né, pro Nakamura. E o Boris Gelfand também jogou aqui muito preciso, né? Nenhuma imprecisão, apenas um erro e uma gafe. Vamos dar uma olhada onde é que o Boris Gelfand perdeu a mão. Eu falei para vocês que eu ia comentar primeiro o lance aqui depois de cavalo por G2, né? Então aqui o lance jogado foi aquela ideia do Boris Gelfand, mas o que aconteceria, né? Se ele tivesse jogado aqui rei por G2, poderia continuar com torre G7 aqui. Um ataque muito forte contra o rei adversário. Se viesse com essa ideia de D por C7 agora, dama E7 seria suficiente para as pretas
continuarem com o seu ataque, né? Depois de, por exemplo... Aí as brancas, gente, teriam que achar esse lance cavalo E3, tá? Não é fácil de achar esse lance, porque aqui as pretas estão com um ataque muito forte, estão ameaçando realmente entrar aí na posição, né? De uma forma bem severa, e é muito difícil de achar lance aqui para as brancas, tá? Qualquer lance aqui é muito perigoso de perder o jogo, tá? Tem até ideias de sacrifício aqui de cavalo por E4. A posição é bem complexa e provavelmente com chances melhores para as negras, tá? As brancas teriam que achar o único lance aqui, cavalo E3, né? É difícil pensar que as brancas achariam esse lance, F por E3, H por G3, e aqui um pouco melhor para as negras, tá? Então, de qualquer maneira, seria uma continuação brilhante aí do Nakamura, né? Cavalo por G2 foi realmente um lance muito forte aí do Nakamura. E aqui, vamos ver... Bom, depois, onde que a gente pode falar que o Boris Gelfand perdeu a mão, né? Aqui, E5 foi jogado... depois de... Bom, a gente fez aquela análise, torre E1. Aqui, pessoal, olha só. Nessa posição, o Boris Gelfand fez esse lance torre E1, talvez dando a casa de F1 para o bispo, faz todo sentido. Mas aqui, se ele tivesse jogado H por G3, depois de F por G3 e bispo em E3, com ideia de jogar a torre aqui em G1 para defender e depois o bispo em F1, né? Tem que tirar esse bispo daí. A gente viu quantos problemas o Boris Gelfand não teve por conta desse bispo em G1 que ficou tirando casa do rei e o rei ficou quase levando o checkmate toda hora, né? Então essa seria uma sequência boa para as brancas aqui. Depois de, por exemplo, o bispo em H3, tenho certeza que o Nakamura faria esse lance. É um lance muito coerente, um lance de ataque muito forte, né? As brancas não podem capturar por conta de dama D7 com sequência de checkmate, tá bom? Vale a pena, inclusive, fazer esse exercício aí de imaginação, tá? Mas aqui depois de G por H3 e dama D7 não tem como evitar aí checkmate, tá? A grande ameaça é dama por H3, seguido de dama em H2 checkmate. Tá? Se jogasse um lance como bispo G1 na tentativa de defender alguma coisa, simplesmente dama por H3 e depois de bispo em H2, dama por H2 mate. Ou seja, não teria defesa, tá? Então, depois desse lance bispo H3, que provavelmente o Nakamura faria, o Boris Gelfand conseguiria se defender aqui tranquilamente com torre G1, tá? E aí estaria tudo defendido e inclusive um pouco ligeiramente melhor para as brancas, tá? Então foi aí que o Boris Gelfand começou a perder a mão, né, com o lance torre E1 aqui. Ao invés disso, ele deveria ter capturado, como a gente falou, seguido de bispo em E3, tá? Deixa eu ver se teve mais algum lance que vale a pena mencionar. Acho que foi aí que o Boris Gelfand perdeu a mão. Legal, né? Muito bacana essa partida. A dama imortal aí do Nakamura, a dama oferecida várias vezes, não pôde ser capturada, a dama blindada, né, do Nakamura. E eu espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, tá bom, pessoal? É isso por enquanto, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!